E aí, se você já investe ou pelo menos estuda um pouquinho sobre fundos imobiliários aqui no Brasil, com certeza já esbarrou nesse nome, REITs. Mas, afinal, o que são eles? Como é que se comparam com os nossos FIIs? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha, para começar, a definição é até que bem simples. REITs, que é a sigla para Real Estate Investment Trusts, nada mais são do que empresas focadas no mercado imobiliário. Elas podem ser donas de shoppings, hospitais, galpões logísticos e, o mais importante, as ações delas são negociadas na bolsa. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode se tornar sócia de empreendimentos imobiliários gigantescos com a mesma facilidade com que se compra uma ação qualquer. A melhor forma de pensar nisso é imaginar os REITs como se fossem os primos mais velhos e mais ricos dos nossos FIs. E aqui, ó, tá o pulo do gato. REITs são empresas de verdade, com CEO, com conselho de administração, com estratégia de crescimento. Já os nossos FIs são fundos de investimento. Parece um detalhe, né? Mas essa diferença na estrutura é a origem de todas as outras distinções que a gente vai explorar. Para organizar nosso bate-papo, a gente vai seguir essa trilha aqui. Primeiro, vamos a fundo no que são REITs. Depois, aquele embate clássico, REITs versus FIIs, para ver as diferenças. Na sequência, vantagens e riscos, o que pesa na balança. E aí, a parte prática, como analisar e de fato investir. E para fechar, aquela reflexão, será que vale a pena ter REITs na carteira? Bora começar então pelo básico, né? O que é um REIT na sua essência? A grande chave para entender tudo isso está na estrutura deles como uma empresa. Então, para um REIT ser um REIT, ele precisa seguir umas regrinhas bem claras. Primeiro, por serem empresas, eles podem se alavancar, ou seja, pegar dívida para crescer mais rápido. Isso pode potencializar os ganhos, mas os riscos também, claro. Segundo, a lei lá nos Estados Unidos obriga eles a distribuir, no mínimo, 90% do lucro para os acionistas. E por último, o foco tem que ser total no setor imobiliário. A grande maioria dos ativos e da receita precisa vir obrigatoriamente de aluguéis, hipotecas ou da venda de imóveis. E assim como a gente tem aqui no Brasil os fundos de tijolo e os de papel, lá nos Estados Unidos a história é bem parecida com os Equity REITs e os Market REITs. Os Equity REITs são os nossos tijolos. Eles são donos dos imóveis físicos e a grana vem do aluguel. Já os Mortgage REITs, ou MREITs, são os nossos papéis. Eles não são donos dos prédios, mas sim das dívidas atreladas a eles como hipotecas, e o ganho deles vem dos juros. A lógica é bem parecida. Agora, uma coisa que é simplesmente impressionante é a diversidade do mercado americano. Enquanto aqui no Brasil a gente foca muito em galpão, shopping e escritório, lá o leque é muito maior. Existem REITs especializados em data centers, torres de celular, infraestrutura pesada, terras florestais e até uns setores que a gente nem imagina, como presídios e cemitérios. É um universo à parte. Beleza? Agora que a gente já entendeu o que é um REIT, vamos para o confronto. O cara a cara. REITs versus FIIs. Um verdadeiro duelo de gigantes do mercado imobiliário. Olhando lado a lado, as diferenças ficam bem nítidas. A natureza jurídica de empresa permite que os REITs se alavanquem muito mais para crescer, acelerando a expansão de um jeito que os FIIs não conseguem. Um ponto super crítico para quem investe aqui no Brasil é a tributação. Dividendos de REITs são taxados em 30% lá na fonte. Já os FIIs são isentos para pessoa física. Pesa bastante. E claro, um é 100% em dólar, o outro em real. E só para a gente ter uma noção do tamanho da brincadeira, olha a diferença de escala. O mercado de REITs nos Estados Unidos passa de 1,4 trilhão de dólares. Enquanto isso, o nosso mercado de FIIs, que está crescendo, ainda é muitas e muitas vezes menor. Isso mostra o nível de maturidade e a profundidade que o mercado americano já atingiu. Beleza, chegamos na terceira parte, a hora da verdade, vantagens e riscos. O que a gente tem que colocar na balança antes de tomar qualquer decisão. As vantagens, vamos combinar, são bem atraentes. A principal é gerar renda passiva em dólar, uma moeda forte. Com isso, a gente acessa a economia americana, o mercado imobiliário mais desenvolvido do mundo, e investe em setores que nem existem por aqui. Tudo isso com a alta liquidez de uma ação e com o potencial de valorização das cotas no tempo. Mas é fundamental conhecer os riscos. A tributação de 30% sobre os dividendos é o principal, pois impacta diretamente o rendimento. Assim como os FIIs, eles são sensíveis a mudanças nos juros. Se o juro lá nos Estados Unidos sobe, a tendência é que o preço das cotas caia. Também tem o risco do câmbio, a montanha-russa do dólar contra o real. E, claro, o risco de mercado de qualquer ativo de renda variável. Ok, vamos para a nossa quarta parte. Chega de teoria, vamos para a prática. Como analisar e de fato colocar a mão na massa para investir. Para analisar um REIT, esquece o tal do lucro líquido.
A métrica de ouro aqui é o FFO, ou Funds from Operations. Pense nele como o verdadeiro caixa que a operação gera, pois ele ignora despesas que não saem do caixa, como a depreciação dos imóveis. É o FFO que mostra a saúde financeira e nos ajuda a saber se um REIT está caro ou barato. E olha, investir a partir do Brasil ficou muito mais fácil. O primeiro passo é abrir conta em uma corretora que dê acesso ao mercado americano. Depois é preciso escolher o caminho, comprar as ações diretamente ou investir via BDRs ou ETFs, que são negociados aqui na nossa bolsa. A partir daí é fazer a análise e efetuar a compra. Resumindo os caminhos, investir diretamente nas ações dá mais controle e acesso a todos os rates existentes, mas exige mais estudo. Investir via BDRs ou ETFs aqui no Brasil é mais simples, não é preciso abrir conta lá fora, mas a variedade de ativos é menor e existem custos de administração embutidos nesses produtos. E com isso, a gente chega na nossa última etapa, a conclusão. Afinal de contas, faz sentido ter REITs na carteira de investimentos? A decisão final se resume a esta pergunta. Vale a pena trocar a isenção fiscal dos FIIs pela diversificação em dólar, em país e em setores que só os REITs oferecem? A resposta depende muito dos objetivos de longo prazo de cada pessoa. No fim das contas, a grande proposta de valor dos REITs é essa. Não se trata apenas de investir em imóveis, mas de expor parte do patrimônio ao dólar e se tornar sócio da maior e mais sofisticada indústria imobiliária do planeta. Uma reflexão importante para qualquer estratégia de investimentos de longo prazo.